Olá, olá igreja, tudo bem? Estamos iniciando a nossa EB7 discipuladora virtual. Para aqueles que não estão conseguindo estar presente, estarei passando o conteúdo dado no domingo por esse canal aqui. Então acompanhem, e aqueles que puderem estar na igreja conosco, é, é bem mais completo a aula pessoalmente. Então, esforce para estar presente conosco lá na igreja e que Deus possa nos abençoar. Bom, IB7, vou passar um pouquinho o conceito da nossa escola dominical, escola bíblica, né? E vou estar passando, então, esse é o primeiro quadro que vai aparecer para vocês. Nos céus existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa foi a missão de Jesus Cristo. Qual que é a missão de Jesus Cristo? Ela está descrita em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Bom, a próxima imagem que vai aparecer aí para vocês, vamos tentar entender ela. Então, esse círculo maior aí representa a Terra. A seta escrita Jesus é o que podemos entender quando Jesus pisou aqui na Terra. E é chamado de o reino das trevas. A nossa missão, ela tem origem ali no círculo de dentro, ó, no reino de Deus. O círculo interno aí também, a terra ali também está escrito como o povos e nações de toda a terra. E o círculo de dentro está a primeira igreja batista em Paraisópolis, somos nós. E a nossa missão, a interna ali, tá? Evangelizar e discipular. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 28:19 e 20, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso deu origem a essa evangelização a partir da cruz de Cristo. Bom, nossa EBD não mudou de nome, ela teve o seu nome aperfeiçoado para EB7, discipuladora, ou seja, escola bíblica que funcionará 7 dias por semana com o intuito de discipular nossos irmãos e todo aquele que quiser estar presente, né? Então, o E, escola, B, bíblica, 7 dias, discipuladora. É o que Jesus quer para a PIB, Primeira Igreja Batista em Paraisópolis, para 2024. Amém? Que a EB7 seja usada pelo Espírito Santo para evangelizar, discipular, santificar, conscientização doutrinária, comunhão, formação de obreiros, maturidade espiritual. Observação: todo o tipo de aprendizado que a igreja precisar, a EB7 irá discipular. EB7 e as suas preliminares. A EB7 é muito conhecida nas igrejas por ser uma fonte de educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Trata-se de uma importante prática para o aprendizado.
pois ajuda os cristãos a terem mais conhecimento sobre as Escrituras e sobre a prática no dia a dia. EB7 e a sua importância. A escola bíblica discipuladora é importante por configurar a base na formação da vida cristã. Leva o crente a crescer na fé, no conhecimento bíblico e ajuda a desenvolver a sua espiritualidade, seu caráter, e é fortalecedora em todos os momentos da vida. EB7 é a sua missão. A EB7 discipuladora tem o dever de dar continuidade à obra de Jesus Cristo, por ser ela um veículo de comunicação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. O Pai enviou Jesus dos céus à terra para nos salvar. Jesus pregou e ensinou o caminho da salvação a todos. E ensinou e preparou 12 apóstolos, e os enviou para pregar e ensinar a pregar. Segue-se a sequência da nossa missão. É a mesma de Jesus, que é pregar e ensinar outras pessoas a pregarem e ensinarem a respeito de Deus e a sua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos enviados por Ele da mesma forma, a fazermos o mesmo que Ele fez. EB7, no ministério de Jesus, Ele realizou. Ele fez muitos milagres, prodígios e sinais. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de nós, como nós mesmos bem sabeis. Ele curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou às multidões, fez discípulos, ensinou-lhes a agradar o Pai. Historicamente, Jesus Cristo foi um profeta judeu que viveu na Palestina no primeiro século. Durante a vida, ele trouxe uma mensagem de libertação a Israel. Prometeu a formação do reino de Deus na terra. Essa mensagem o levou a ser crucificado pelos romanos, os dominadores da Palestina na época. Jesus morreu fisicamente, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Por que nossas paixões não podem morrer em benefício dos que estão indo para o inferno sem Deus, sem salvação? Jesus permitiu morrer o seu corpo. Nós não vamos deixar morrer o nosso corpo, as paixões do nosso corpo? Jesus ele trabalha todos os dias. A EB7, discipuladora, também por objetivo o crescer e multiplicai. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem outros. Interessante esse versículo. Jesus ele trabalha todos os dias, portanto, a EB7, discipuladora, tem o dever de funcionar pela semana, né? Ou seja, EB7 discipuladora funcionará de domingo a domingo. Isso mesmo. A EB7 discipuladora é para toda a igreja e por isso funcionará 7 dias por semana. Todos os membros da igreja receberão ensinamento bíblico. Os que não estiverem na igreja receberão em suas residências. Alguém irá levar o estudo, exortar o irmão a se dedicar ao ensino da palavra na EB7. Daí a importância de estarmos
fisicamente na EB7. João 5,17 diz o seguinte: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 9, capítulo 9, versículo 4: importa que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. O Pai Celestial e Jesus Cristo mostraram-nos, por seus exemplos e ensinamentos, que o trabalho é importante nos céus e na terra. Deus trabalhou para criar os céus e a terra. Fez os mares, juntaram-se em um só lugar, fazendo aparecer a porção seca. Fez a relva, a erva, as árvores crescerem no solo. Criou o sol, a lua, as estrelas, todas as criaturas vivas do mar, da terra, e depois colocou Adão e Eva na terra para cuidar dela e ter o domínio sobre todos os seres vivos. Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 1, de 1 a 28. A EB7 e o seu espaço na vida da igreja. A EB7 é um espaço dedicado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus, onde cristãos de todas as idades se reúnem para estudar a Bíblia, aprofundar a sua fé. Esta apresentação tem como objetivo de destacar a importância da frequência na EB7 para o desenvolvimento espiritual do cristão, fundamentando-se nas Escrituras Sagradas. A igreja que não prioriza a EB7 não está colaborando para com a obra da evangelização, missões municipais, estaduais, nacionais e mundiais. O pior é que não evangelizam, não discipulam, não visitam, não aprendem e nem ensinam, porque não sabem fazê-los. A EB7 vai ajudar você a aprender, a ensinar tudo isso. EB7 e o seu papel na sociedade. Primeiro, pregar o Evangelho, Marcos 16, versículo 15. Discipular os novos convertidos, Mateus 28, 19 a 20. E testemunhar a Jesus, Atos 1, 8. Ação e, por 4, para finalizar, ação social. Provérbios 1, 25. A alma generosa prosperará. Aquele que atende também será atendido. EB7 e o seu pré-requisito. A EB7 ela funciona para os membros da igreja. O pré-requisito de 2024 é o seguinte: aqueles que não vierem na EB7 por qualquer razão receberão a EB7 em suas casas. Teremos pessoas indo até a casa dos irmãos a qualquer dia da semana para informar a estes o que está sendo estudado na igreja, com o fim de que ninguém fique desinformado. B. Os irmãos que moram em outras cidades farão os estudos da EB7 por chamada de vídeo. C. Aos irmãos da igreja que não são membros, a estes faremos um convite. Se aceitarem, praticaremos a mesma forma para com eles, lhes dando o mesmo privilégio. Caso contrário, estão isentos, pois não são membros. Primeiro, crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina que o crescimento espiritual é fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, somos exortados a desejar o leite espiritual puro, para que possamos crescer na salvação, um verdadeiro discípulo de Jesus. A EB7 é um espaço onde os cristãos podem se alimentar da palavra de Deus, fortalecendo a sua fé
e aprofundando a sua compreensão nas Escrituras. Ao frequentar a EB7, o cristão desenvolve uma base sólida de conhecimento para enfrentar os desafios da vida e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. 2. Edificação da comunidade. A EB7 promove a comunhão entre os irmãos na fé, ajudando-os a estabelecer relacionamentos saudáveis, edificantes. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos encorajados a considerar uns aos outros, estimulando ao amor e a boas obras, e não deixar de congregarmos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às obras e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e dando mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A EB7 proporciona um ambiente propício para compartilharmos experiências, orações e apoio mútuo, contribuindo para o fortalecimento da comunidade cristã, a igreja. O 3, formação de líderes. A EB7 é uma oportunidade para formar líderes, capacitando para servir a igreja e a sociedade, em conformidade com a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até os dizê-las é vergonhoso. Destacando-se que Cristo deu dons à igreja para o aperfeiçoamento do santo, para a boa obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Através do estudo da palavra, da prática da fé, a EB7 contribui para que os cristãos desenvolvam habilidades de liderança e sejam instrumentos de transformação em suas comunidades. E quarto, a evangelização e discipulado. A EB7 tem um papel fundamental na formação de discípulos e na propagação do Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordena aos seus seguidores que façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que ele nos ordenou. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A EB7 proporciona um ambiente propício para que os cristãos sejam treinados, equipados para compartilhar o Evangelho com os não crentes e ajudar novos convertidos em seu processo de discipulado. 5. O desenvolvimento de habilidades e talentos. Na Bíblia, descrito como dons e talentos, né? A EB7 permite que os cristãos descubram e aprimorem os seus talentos e habilidades para o serviço no reino de Deus. Romanos 12, capítulo 12, versículo de 6 a 8, somos exortados a usar os nossos dons espirituais em benefício da igreja e da comunidade. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. Ou exortar, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, faça com alegria. A EB7 oferece a oportunidade para os cristãos identificarem os seus dons e aprenderem como utilizar de maneira eficaz no ministério e no serviço aos outros. Além disso, a EB7 também promove o desenvolvimento de habilidades interpessoais, de comunicação e de liderança, fundamentais para o trabalho em equipe e a realização de projetos na igreja e na sociedade. Concluindo, frequentar a EB7 é essencial para o desenvolvimento espiritual e a formação integral do cristão. A EB7 proporciona um ambiente propício para o crescimento na fé e na edificação da comunidade e na formação de líderes, a evangelização e o discipulado, além do desenvolvimento de habilidades e talentos. Ao se comprometerem com a EB7, os cristãos cumprem o chamado bíblico para a busca do conhecimento da palavra de Deus, contribuindo para a construção de uma igreja forte, unida e missionária. Portanto, é fundamental que os cristãos valorizem e participem ativamente da EB7, a fim de aprofundar a sua fé, fortalecer a comunhão com os irmãos e se tornarem agentes de transformação em suas comunidades e no mundo. A EB7 é uma oportunidade única para enriquecer a vida espiritual de cada crente, aprender com os ensinamentos bíblicos e experimentar o amor e a graça de Deus em comunidade. Acho que deu para entender um pouquinho o conceito da EB7. Vamos estar usando esse canal aqui no YouTube e no WhatsApp, né, no nosso grupo, onde todos os membros da igreja estão dentro desse grupo. Então, lá a gente vai também estar passando esse material e o link do YouTube também para estarem assistindo. Mas eu convido a vocês, é bem melhor ao vivo, todos ali em comunhão, e espero vocês então próximo domingo a partir das 9 horas da manhã na nossa EB7 discipuladora. Beleza? Deus abençoe vocês.